Boa noite. Começamos mais uma aula e desta vez vamos entrar em outro aspecto do processo do trabalho que diz respeito justamente à resposta do réu. Daí nós vamos subdividir esta aula nesta várias formas de defesa que tenha reclamada em um processo do trabalho, ou seja, ela pode apresentar exceções, a contestação, que dentro da sua contestação ela pode apresentar as preliminares de contestação, a contestação de mérito e mais a reconversão. Ou seja, existem várias formas de fazer esta defesa e podem inclusive ser aplicados em um caso concreto simultaneamente as três modalidades, ou seja, exceção, reconversão e contestação. Alguns processualistas colocam inclusive uma quarta modalidade que seria a confissão. Eu não vou considerar esta hipótese, tendo em vista que a confissão é uma contestação de forma positiva em que se assume, por exemplo, os débitos trabalhistas e é uma forma de responder, mas que pode ser feita na contestação, ok? Dentro disso, então, nós podemos desenhar esta resposta do réu, estas várias formas de exercitar a ampla defesa e o contraditório, que esses preceitos constitucionais eles se aplicam de várias formas, então como nós vimos aqui no processo do trabalho, e aí cada um tem o seu objetivo, né? Então dentro justamente da exceção ou das preliminares de contestação, você pode fazer uma defesa indireta do processo, ou seja, você pode discutir justamente se existe naquele caso hipotético os pressupostos válidos de desenvolvimento do processo, inclusive no que diz respeito à competência e o afastamento necessário que deve ter o juiz para julgar aquela reclamatória trabalhista. Pode também fazer ainda uma defesa indireta do mérito, arguindo prejudiciais de mérito, em que aqui tem grande importância a questão da prescrição trabalhista, porque a Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 29, divide essa prescrição em bienal e a quinquenal. Então, se nós tivermos uma prescrição bienal, ou seja, se aquela reclamatória trabalhista foi protocolada com 2 anos e 1 dia a partir da extinção do contrato de trabalho, como reza a súmula 308 do TST, talvez aí nós tenhamos uma preliminar de contestação, que é a prescrição total. Caso contrário, que ele entrou ainda nessa hipótese de 2 anos a partir da extinção do contrato de trabalho, porém trabalhou mais de 10 anos na empresa, ele só vai poder reclamar os últimos 5, ou seja, o tempo, a prescrição quinquenal, ela prejudicou a análise do mérito parcialmente. Então isso é uma questão muito interessante e importante para a empresa arguir também como forma de defesa. E finalmente, toda aquela matéria que vocês estudaram no 6º período de Direito Material do Trabalho se dedica justamente à defesa de mérito, que pode ser feito também na resposta do réu. Dito isso, visto essa análise geral das várias modalidades de resposta do réu, vamos focar agora nas exceções. Então, para isso, é necessário que a gente pegue a CLT nos artigos 799 e seguintes da CLT, aonde vai se trabalhar com 2 tipos de exceções: a exceção de incompetência em razão do lugar e a exceção de suspeição, que, como veremos aqui no processo de trabalho, ela foi hipertrofiada para que também nessa exceção a priori de suspeição nós possamos fazer algumas defesas de objeto, de matéria, que seria a exceção de impedimento, ok? Mas muito bem. Feita a exceção, nós teremos aí alguns procedimentos comuns a elas. O primeiro deles é justamente a suspensão do processo. Por quê? Se for exceção da incompetência em razão do lugar, primeiro eu tenho que ver se o domicílio daquele processo está correto. Se aquele juiz, acolhendo a exceção da incompetência em razão do lugar promovida pelo réu, não vai mudar isso para uma outra comarca, para um outro juiz continuar esse julgamento. Ou, quando ele não tiver o afastamento necessário
das partes ou do objeto, ele também vai ter que se afastar pela exceção de suspeição. Então, por isso, ele tem que julgar primeiro essas exceções e qualquer outro ato processual que poderia ser pronunciado pelo juiz fica suspenso, focando apenas no objeto das exceções. Ok? Conforme o caso concreto, inclusive, será possível, dentro da casuística de cada reclamatória, aplicar as duas exceções de incompetência e de suspeição, conforme o caso concreto. Não há um impeditivo para utilizar essas duas modalidades de suspeição simultaneamente. O que depende ali é justamente do que se está se discutindo no processo. Pois muito bem. A exceção da incompetência em razão do lugar, ela teve uma modificação muito importante com a reforma trabalhista de 2017. Isso é um dos pontos positivos, ao meu ver, da reforma trabalhista, porque antes essa exceção da incompetência em razão do lugar, ela ia acompanhando as outras modalidades de resposta do réu. E talvez, se aquele reclamante entrou em domicílio equivocado ao ver da reclamada, a reclamada teria que se deslocar até a audiência para fazer a exceção. Agora, após a reforma trabalhista, isso já não ocorre desta forma. E para mim me parece até um pouquinho mais interessante. Por quê? Quando a reclamada receber a citação inicial desta ação trabalhista, a primeira coisa que ela vai ver, portanto, é se o domicílio do processo está correto. Aí nos remetemos ao artigo 651 da CLT, que nós já tratamos em outra aula ao tratar sobre competência territorial. O artigo 651 da CLT, como nós já vimos, ele dá lá uma regra geral que diz que, geralmente, o trabalhador vai entrar com sua ação no domicílio onde ele trabalhou, não importando que ele tenha sido contratado em Curitiba por uma empresa de Itajaí, mas ele trabalhou, prestou seus serviços em Joinville, ele entra com a sua ação em Joinville. Esta é a regra geral. O domicílio da ação aqui é escolhido pelo efetivo prestação de serviços. E aí os parágrafos do artigo 651 vêm dar as exceções à regra geral. Se no parágrafo 1º, por exemplo, nós vimos que aquele trabalhador ele exerceu os seus serviços, aquele contrato de trabalho em várias localidades, em várias comarcas trabalhistas, ele vai ter que ver, conforme o parágrafo 1º do artigo 651 da CLT, onde efetivamente ele recebia ordens. E aí vai ser demarcado, então, aí onde ele tem que entrar, qual comarca ele vai ter que protocolar sua petição inicial. O parágrafo 3º, como nós já vimos, do artigo 651 da CLT, ele diz que quando a atividade empresarial é itinerante, o empregado poderá escolher qualquer uma das hipóteses onde ele foi contratado ou onde ele prestou serviços para entrar. E o parágrafo 2º do 651 estabelece a regra para aquele trabalhador que foi transferido durante o contrato e foi trabalhar no exterior. Poderá entrar também aqui no Brasil com sua ação. Ou seja, definida a competência territorial no artigo 651, em seu caput, que marca a regra geral, e em seus parágrafos que marcam as suas exceções, eu vou ver, quando receber a citação inicial, se houve o protocolo em comarca competente. Se não houve, eu terei 5 dias a partir da citação inicial, do dia que eu tive conhecimento, então, que existia uma ação contra a reclamada, para propor esta exceção. E, então, vou protocolar agora em um processo judicial eletrônico, mesmo que se for lá em Maceió. E eu aqui em Joinville mando eletronicamente para Maceió o quê? A minha arguição de exceção. Vou provar com documentos que acompanham a minha peça de exceção, documentos que comprovam que ele efetivamente trabalhou em Joinville, portanto, a estação protocolada lá em Maceió deverá mudar de endereço. E o juiz de Joinville deverá ser o competente se a minha exceção for acolhida. E para ela ser acolhida, não basta que eu apresente a minha peça, os meus argumentos e as minhas provas documentais. É necessário que o juiz receba esta exceção, se ela estiver, por exemplo, tempestivamente nos 5 dias, e dê o contraditório para o reclamante, para que o reclamante face aos argumentos
da empresa e os seus documentos possam se manifestar. Então, com esta manifestação do reclamante, o juiz vai analisar os dois lados dessa exceção de competência e razão do lugar para que ele possa tomar sua decisão. E caso ele sinta a necessidade de fazer uma instrução apenas e tão somente da exceção da incompetência, ele sim poderá marcar uma audiência para ouvir testemunhas, caso ele entenda que os documentos juntados não sejam suficientes para que ele possa dar um pronunciamento judicial seguro. Ele poderá então instruir a exceção da incompetência, inclusive ouvindo prova testemunhal. E a partir daí, meus caros, como nós tivemos a aula de depoimento testemunhal, eu posso inclusive ouvir isso por precatórios, não sendo necessário, por exemplo, que eu faça essa viagem até o Maceió se as minhas testemunhas estão aqui em Joinville. Então, primeiro se instrui e se decide a exceção da incompetência em razão do lugar. Conforme esta decisão, se mantém o processo lá em Maceió, neste exemplo que nós estamos trabalhando, ou se traz isso aqui para Joinville. O que nos interessa também entender é que, uma vez feita a decisão dessa exceção de competência, trata-se de uma decisão interlocutória, que não cabe, portanto, recurso, conforme o parágrafo 1º do artigo 893 da CLT. O que nós teremos a esta hipótese são as exceções da súmula 214 do TST, que daria ou não aqui a hipótese de entrar com recurso dessa decisão interlocutória, e no mais das vezes caberia justamente o teu protesto, em um protesto antipreclusivo, para que, quando tivesse a sentença de mérito, você voltar a este assunto, até mesmo em preliminar de recurso ordinário, quando você já tiver a sentença de mérito. Por quê? A decisão de exceção da incompetência, assim como as decisões de exceção de suspeição, são decisões interlocutórias que, pelo parágrafo 1º do artigo 893, não cabe recurso, diferente de outros segmentos processuais do judiciário brasileiro. Nós temos esta peculiaridade no processo do trabalho. Feito? E aí, meus caros, na exceção de suspeição, que temos no artigo 801 e seguintes da CLT, nós temos aqui uma exceção hipertrofiada, porque ela vai aceitar, inclusive, hipóteses de exceção de impedimento, que estão lá no artigo 144 do CPC, porém, que são aplicáveis quando se trata também das hipóteses de exceção aqui no processo de trabalho, mas vai entrar, talvez, terminologicamente equivocado, dentro de uma exceção que nós vamos chamar sempre de suspeição, até para as hipóteses de impedimento. Por que isso? Porque terminologicamente nós temos o seguinte, quando se fala em suspeição, me traz justamente a questão de sujeitos no processo. Ou seja, não pode um juiz julgar a reclamatória trabalhista da própria filha, porque se entende que não há o afastamento necessário, sentimental, por exemplo, para que ele possa dar a seu pronunciamento judicial de forma suprapartidária, suprapartes aqui. Então, quando acontecer que exista esta proximidade que possa interferir no pronunciamento judicial do juiz, cabe às partes se manifestar em exceção de suspeição. Nesse sentido, moçada, a exceção de suspeição, ela admite, inclusive, hipóteses verbais, não é que seja necessariamente escrita. Talvez, apenas na audiência, você possa saber de um fato de cunho pessoal sobre o relacionamento do juiz com uma das partes, e aí, verbalmente, você poderá fazê-lo também. Então, a exceção permite forma verbal e escrita. E aí, a exceção de suspeição, que esta relação juiz com as partes e não de seus procuradores, é que me faz justamente colocar a exceção de impedimento. Advogado, procurador da parte, pelo próprio terminologia empregada, não é parte do processo. Ele é representante da parte, mas, por óbvio, não poderá o juiz
julgar a ação proposta pela sua esposa, que é procuradora da reclamante. Então, para isso, o juiz, ele, na prática, isso também ocorre, ele se afasta do processo, porque o normal na prática trabalhista é que em cada vara exista um juiz titular e um juiz substituto. Então, se aconteceu isso com o juiz titular, o titular simplesmente ele pode alegar foro íntimo e se afastar do julgamento daquele processo e um outro juiz dará prosseguimento. Feito? Então, desta forma, se protege que o juiz não possa julgar aqui questões que têm uma inimizade profunda ou uma amizade íntima entre as partes. Ok? Então, nesse sentido, o advogado ele está mais para a exceção de impedimento porque ele tem aqui uma natureza objetiva, não é parte, mas está representando a parte e não poderia o juiz dar uma sentença que tenha proveito em honorários de sucumbência ou honorários contratuais à sua esposa, porque de certa forma ele poderia também ter interesse no feito. Por isso que a exceção de suspeição e a exceção de impedimento, ela dá esta possibilidade do afastamento do juiz do julgamento daquela causa, ou por foro íntimo, e quando não o fizer, quando você propõe esta hipótese, ou por escrito ou verbalmente. Pode o juiz não aceitar o argumento de que tenha uma relação sentimental com uma das partes e dizer, olha, vamos instruir isto, porque eu não vejo desta forma. E por mais estranho que pareça, é possível sim que o próprio juiz ele faça o julgamento da exceção de suspeição. Na prática, se convém aqui que ele se afaste do processo, ainda que momentaneamente, para que um outro juiz faça esse julgamento da exceção de suspeição e impedimento proposto. Mas isso não é uma obrigação processual que o juiz tenha que obedecer. Ele pode fazer a instrução da exceção de forma de plano, uma vez arguída, ou ele pode suspender o processo e marcar em 48 horas uma audiência apenas, então somente para instruir esta exceção de suspeição e impedimento proposto por uma das partes, ok? Especialmente no que diz respeito ao procedimento sumaríssimo do artigo 852-A e seguintes, se entende que, na teoria, deveria ter feito o julgamento dessa exceção sem respeitar essas 48 horas propostas no artigo 802 para se designar uma audiência de instrução. Mas isso, que no sumaríssimo tem que ser de plano na própria audiência, também pode se aplicar no rito ordinário, conforme o caso concreto. Falei e repito que a exceção de suspeição e impedimento seria oportuno sobre esse relacionamento pessoal que pode ter o juiz com uma das partes. Porém, isso também pode ocorrer não só com o juiz, mas com qualquer pessoa que tenha uma hipótese de interferir diretamente no caminho do julgamento do processamento. Pode ser, então, o membro do Ministério Público, o serventuário da Justiça, o intérprete, o perito, segundo o artigo 148 do CPC, que é aplicável ao processo do trabalho. Eu caberia também quando, por exemplo, em uma designação de prova pericial, o juiz nomear um perito que é ex-sócio ou sócio da empresa a qual ele vai periciar. Ou seja, não há condições de afastamento necessário de um perito que talvez, como sócio ou ex-sócio da empresa, tenha um interesse econômico que pode influenciar o seu laudo pericial. Então, estas hipóteses também de exceção de suspeição e impedimento é possível que se utilize para hipótese de serventuários, intérpretes, peritos, Ministério Público, todos aqueles que tenham uma possibilidade da intervenção direta no caminho do processo, ok? Vou finalizar por aqui, no que diz respeito às exceções, essa teoria geral da resposta do réu, para que em próxima aula nós tratemos da contestação e da reconvenção. Fiquem bem e até a próxima.